Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui lendo Tiago 3. O versículo é o 5 e o 6, diz assim: Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aqui está falando sobre a capacidade que a língua tem de destruir. Que apenas uma coisa que você usar a sua língua mal usada, que você fale alguma coisa mal usada, é uma fagulha que destrói uma selva. Isso me fez pensar que há muitos anos atrás eu era pequena, sempre gostei de fogo. Sempre adorei colocar fogo em folha, até não podia ver um fósforo que estava riscando as coisas. E tinha uma cachorrinha aqui na minha casa que era a Chiquinha. Ela tinha uma casinha, ficava debaixo de um pé de uma árvore. E ela ficava presa, né? Antigamente cachorro ficava muito, hoje não usa muito ficar presa em coleira, mas ficava em coleira presa na casinha. E aí meu pai tinha varrido o terreiro e tinha juntado umas folhas e essas folhas foram secando, estavam todas assim. E aí eu fui lá pegar o palito de fósforo e eu risquei. Quando eu risquei, as folhas estavam muito secas e fez aquele pum. E rapidinho começou a pegar muito fogo naquele monte de folhas que estava ali. E estava muito perto da casinha dela. A minha proporção, eu não pensei antes de colocar fogo. E eu quase matei a cachorrinha. Porque não dava tempo de tirar, não dava tempo de eu me queimar, porque eu ia me queimar se eu chegasse muito perto. Então eu comecei a puxar a coleira e assim, com muita força, quase enforcando, e já enforcando a cachorrinha, eu estava arrastando a casinha junto com a cachorrinha para tirar do fogo. Apenas um fósforo que eu risquei, uma fagulhazinha, ia causar uma tragédia, a cachorrinha ia morrer, enfim. É um exemplo bobo que eu tô dando. Mas vamos pensar, às vezes a gente fala alguma coisa com alguém que a gente poderia acalmar os ânimos, refrear a nossa língua e a gente não refreia. Sábado eu estava trabalhando e eu atendi uma cliente e a cliente já entrou no carro muito agitada, muito nervosa, xingando, esperneando, gritando, falando que estava atrasada e ela já estava atrasada quando ela entrou no meu carro. Ela com aquele furor todo, naquela chateação, gritando, esperneando, xingando. E eu calma. Vai dar tudo certo, eu vou te deixar no seu lugar direitinho, pode deixar que eu vou o mais rápido que eu puder. E a gente às vezes tem essa mania. Às vezes a gente tem mania no nosso ambiente de trabalho, ou na nossa congregação, ou entre os nossos amigos. Com pessoas estranhas a gente é doce, a gente trata bem. Ela é minha cliente, né? Ela vai me pagar uma corrida. Então, ela me xingando toda e eu super calma tratando ela bem. Em contrapartida, às vezes uma coisa boba deste tamanho assim, a gente deixa crescer e a gente às vezes faz mal para quem mais nos ama, para quem mais gosta da gente, para quem mais nos protege, para quem mais está do nosso lado. Porque a gente não tem a capacidade de refrear a nossa língua. O cavalo, ele usa aquele freio ali, ó, e você guia o cavalo ali, ó, na boca dele com aquele freio ali. Para onde você quiser, você doma ele no poder da boca. E aí tem aqui mais duas passagens aqui, que é Mateus 15, do 17 ao 20. Conta aquela história em que os fariseus estavam lá, né, que eles adoravam julgar. E aí eles falam, mas os discípulos de Jesus estão aí, ó, comendo e não estão lavando as mãos. E aí o Senhor diz que mais preocupante do que para contaminar o que entra na sua boca é o que sai da sua boca, que vem direto do seu coração. Então, às vezes a gente está preocupado, igual os fariseus estavam preocupados que eles estavam ali comendo sem lavar a mão, quando na realidade o veneno que eles estavam destilando ali é muito pior do que os discípulos estarem ali comendo sem lavar as mãos. E outra passagem que fala, Provérbios 18, 21, a vida e a morte estão no poder da língua. Olha quão grave é. A vida e a morte estão no poder da língua. Quantas histórias a gente tem ouvido aí, ó.
Outro dia teve um artista aí, aquele Whindersson Nunes, que foi falado na internet, houve um equívoco, um mal entendido, e aí eles começaram a atacar uma moça que era fã dele, enfim, e a moça suicidou. Às vezes uma fala errada, às vezes uma fofoca, às vezes uma contenda que você levanta, alguma coisa que você fala, você cria uma situação terrível para você e para quem te cerca. E aí você pode levar uma pessoa à morte. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas estão tão fracas que elas não aguentam pedra, elas não aguentam maltrato, elas não aguentam ser apedrejada na internet e às vezes vão tirar a própria vida, como aconteceu com essa moça. Então hoje, eu me convido primeiro e convido vocês a fazer uma reflexão sobre o poder da nossa língua. A gente usar a nossa boca para profetizar. A gente usar a nossa boca para atrair bênçãos para a nossa vida. A gente não falar o que a gente não quer viver simplesmente por falar. Não, é a gente profetizar felicidade, a gente profetizar que a gente vai ser próspero, que a gente vai conseguir o que a gente quer. Profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Por mais que a gente está chateado com os nossos filhos, mas a gente profetizar, eu profetizo que você vai melhorar, eu profetizo que você vai vencer, eu profetizo que você vai ser alguém na vida, eu profetizo que você vai se livre de todo o mal. A nossa língua, ela é muito importante. O que sai da nossa boca é extremamente importante. A gente saber o que a gente fala, a gente ter cuidado com o que a gente fala, a gente não falar da vida alheia. Meu Deus, o Senhor odeia isso. Um dos pecados que o Senhor mais odeia é que as pessoas levantem falso testemunho umas com as outras e joguem irmãos uns contra os outros. Então vamos refrear a nossa língua. Vamos pedir ao Senhor para colocar ali para nós um bloqueio. Se a gente for falar alguma coisa que não acrescenta, se a gente for falar alguma coisa que não é para crescimento, que a gente saiba calar. O silêncio, ele é de ouro. Então, primeiramente, eu me convido a refrear a minha boca, a ter cuidado com o que eu falo, a ter cuidado com o que eu faço, com o que eu sinto, com a maneira com que eu lido com as coisas. E convido vocês também para ter bastante cuidado com a língua. A gente doma navio, a gente doma animal, a gente doma cavalo, a gente doma tudo e a gente não consegue refrear a nossa língua e domar a nossa língua. Então, é o meu convite hoje. Antes de falar, pensa, ora, raciocina, pondera e depois fala. Mas cuidado com o que fala, porque a vida e a morte estão no poder da palavra. Eu desejo uma tarde maravilhosa, cheia das promessas do Senhor, cheia de alegria, cheia de felicidade e uma semana de vitórias para nós. Fiquem com Deus. Um forte abraço.